Olá, meninos. Vamos iniciar aí a nossa próxima aula de arte. Bom, na última aula nós falamos aí sobre a assemblagem e falamos um pouquinho sobre o dadaísmo, né, daquelas páginas do livro. Hoje nós vamos continuar falando sobre o dadaísmo e vamos falar sobre o principal artista do dadaísmo, que é o Marcel Duchamp, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem os slides. Então vamos lá. Dadaísmo vem do termo dada, né? Que seria mais ou menos aquele balbuciar de bebê, sabe? Aquele gugu dadá, ou seja, algo que não tem muito sentido. Vocês podem ver nesse caso aqui, ó, é uma colagem dadaísta. Colaram várias coisas, vários objetos, pessoas, prédios e a palavra dada, né, em cima. Esse é um exemplo de colagem dadaísta, da época do dadaísmo. Por que o dadaísmo era dessa maneira, né, meio que sem sentido? Porque o dadaísmo, ele era um movimento que queria romper, né, um movimento de ruptura, ele queria romper com todas as formas de arte tradicional que existiam, tá, na época. Origem. Se inicia em 1916 em Zurique, na capital da Suíça. Era um país, a Suíça, né, nesse período era um país neutro em frente à Primeira Guerra Mundial, e por isso ele hospedou vários artistas e intelectuais que estavam exilados nesta época, tá? E aí, nesta cidade, né, em Zurique, na capital da Suíça, eles criam este movimento. Ou seja, Primeira Guerra Mundial, nada mais estava fazendo sentido, todo mundo estava sofrendo. Por que que a arte tinha que fazer sentido? Por que que a arte tinha que ser realista? Por que que a arte tinha que impressionar através da estética? Então, eles começam a questionar os padrões tradicionais de arte e a criar uma arte meio diferente, né, bem estilizada, tida até por alguns críticos de arte como anti-arte. Aí aqui nós temos alguns exemplos, como essa performance do Hugo Ball, né, que ele reuniu vários artistas para protestar contra a Primeira Guerra Mundial. Tá vendo? Aí ele se veste, ó, dessa forma, e o intuito seria como se fosse imitar um míssil, seria protestar contra a Primeira Guerra. Ainda não existia na arte o termo performance, mas quando a gente usa o próprio corpo para produzir arte, né, nós damos o nome, hoje em dia, nós damos o nome de performance artística. Esse nome performance, ele é utilizado para as artes visuais só a partir da década de 60. Então, nesse caso aqui, o Hugo Ball, ele já praticou uma performance, porém ainda não recebia esse nome. Os artistas não se sentiam aliviados por estarem protegidos. Existia a indignação contra a guerra e a repulsa ao massacre que estava acontecendo. Então, o contexto histórico é a Primeira Guerra Mundial. E quais seriam os motivos? Interesses comerciais, né? Batalhas nas trincheiras. E dada seria a resposta a esse conflito, né? Que seria como se tudo estivesse de pernas para o ar, inclusive a arte. Então, por isso que ela é uma arte totalmente estranha, diferente. Nada fazia sentido porque a arte devia fazê-lo. É aquilo que eu disse antes. Aquilo que era denominado racional resultou na guerra. Então, a arte racional não fazia mais sentido. Por isso, eles não tinham mais estudos de perspectiva em arte, estudos de proporção, estudos de estética,
simplesmente saíam fazendo com o que eles tinham na mão. No caso de uma colagem dadaísta, saíam recortando o que encontrasse e ia montando a sua obra de arte. No caso de um ready-made, que foi que nós vimos um pouquinho na outra aula e nós vamos falar mais hoje, o ready-made era utilizar objetos prontos. Então, era pegar objetos que já estavam prontos e ressignificar, dar novos sentidos, transformando aqueles objetos em obras de arte. Etimologia, o termo dado não tem nenhum significado real, né? Seria, a primeira versão seria cavalo de madeira e a segunda versão seria sim, né? Ou aquele gugu dadá de bebê. Cuidado com a ideia errônea, né? Muitas vezes, qual foi a ideia errônea do dadaísmo? Acabar com a arte institucionalizada de vez. O que eles queriam e que foi errado foi tentar acabar com as escolas de belas artes, com as academias de belas artes e com a ideia de artista, que para ser um artista a pessoa precisava estudar, precisava ter técnica. Eles queriam acabar com tudo isso. Ainda bem que não conseguiram. Essa parte foi bom eles não conseguirem. O que eles trouxeram de bom? Liberdade de criação para o artista. Então, hoje em dia, a arte contemporânea, ela é muito inspirada no dadaísmo, porque o artista tem liberdade para criar com qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de material, pode ter interação com o público, pode utilizar performances artísticas, instalações e várias outras coisas que foram trazidas das ideias do dadaísmo. Tá? Aí aqui nós vamos ver algumas obras dadaístas. Ó, essa é do Hans Arp. O Hans Arp, ele fez essas colagens, olha só. Princípio do acaso, que essa foi uma assemblagem. Ele saiu colando pedaços de madeira, pedaços de papel, né, numa placa de madeira e fez essa obra em 1917. Outro exemplo, esse aqui vocês nunca podem esquecer dele, porque esse aqui cai muito em vestibular, hein, gente? É o urinol. O que é o urinol? Os meninos sabem, né? É aquele, como se fosse aí um vaso sanitário, né? Mas só aqueles que ficam pendurados na parede nos banheiros masculinos. O que o Marcel Duchamp faz? Ele pega um urinol. Tá vendo? Assina, olha aqui a assinatura dele. Assina e coloca numa exposição. Ou seja, ele pega algo pronto e ressignifica. Ele coloca na exposição e dá o nome de A Fonte. Ressignifica aquele objeto. Tá vendo? Então, olha só. O ready-made era a redução lógica que Marcel Duchamp havia chegado a partir da recusa de empreendimentos comerciais com a arte e da incerteza quanto ao sentido da sua vida, de modo geral. Escolhendo este ou aquele objeto, ele era retirado do mundo morto das coisas insignificantes e colocado no reino do vivo das obras de arte. Era isso que ele dizia, né? Era ressignificar os objetos. Imaginem, gente, 1917, você paga ingresso para ir no museu, entra lá, tem um urinol como obra de arte. E aí? Deu muita polêmica, né? As pessoas ficaram muito revoltadas na época com esse tipo de obras de arte, né? Porque realmente era um movimento de ruptura total com a arte que acontecia até então. Aí aqui temos a Hannah Roche, que fazia colagens com folhas de revistas, fotomontagens, tá vendo? Recortes de jornais. Então, ela foi uma artista que criou várias colagens dadaístas. É bom vocês prestarem atenção, porque a tarefa de vocês vai ser fazer uma colagem dadaísta, tá? Se vocês pesquisarem depois
no Google existem vários exemplos de colagens dadaísta que vocês podem olhar e realizar. Releituras, né? Aqui nós temos alguns exemplos de colagens dadaísta. A Hannah Rocha fez este, aí algumas releituras feitas por alguns alunos. Olha lá, vários recortes. Tá vendo? Esse aqui foi feito em 2012. Esta daqui, esta de 1920, também cheia de recortes. Esta releitura de 2012. Então, existem algumas releituras de obras dadaístas que foram feitas recentemente na arte contemporânea. Pegaram as ideias dadaístas e criaram artes contemporâneas. Vendo? Olha lá. Essa daqui, Cabeça Mecânica, do Haussmann. E aqui nós temos uma outra feita em 2012 com vários objetos em cima de uma prancheta, tá vendo? Tem ralinho, tem fio de telefone, disquete, fita métrica, abridor de latas. E aí fez uma montagem, criou uma assemblagem, tá vendo? Que foi o que nós vimos na semana passada. O que é assemblagem? Colagem de objetos, né, tridimensionais numa obra de arte. Olha essa. O Man Ray, ele criou várias obras de arte com uso da fotografia. Várias obras de arte dadaístas com uso da fotografia. Essa daqui é uma delas. Ele fez em 1922. E aí agora aqui nós vamos ver, uma releitura daquela obra em 2012. Olha só, a mulher tá com um pente, com uma colher, com um batedor de ovos no cabelo e toda pintada, né? Pintado o seu rosto. Então, os dadaístas utilizavam recortes, utilizavam fotografia, utilizavam objetos prontos, tudo isso para formar as suas obras de arte. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Outros exemplos de obras dadaístas e obras inspiradas no dadaísmo. Essas aqui que vocês estão vendo agora são obras inspiradas no dadaísmo. Agora vamos ver outros slides que tem mais exemplos. Essa também é uma colagem dadaísta. A destruição também é criação. O dadaísmo não tem sentido algum. É a arte pura, feita apenas para ser arte, não para passar algum tipo de mensagem. Os artistas dadaístas procuravam a destruição da arte acadêmica. É aquilo que eu falei, queriam acabar com a arte institucionalizada, com as escolas de belas artes. E tinham grande admiração pela arte abstrata. Seu objetivo máximo era o absurdo, as tendências antirracionais e irônicas. Queriam chocar e libertar a imaginação. Bem, parte ruim, queriam acabar com a arte acadêmica. Parte boa, libertar a imaginação. Então, o dadaísmo teve essa tendência ruim, né, de ser contra o academicismo, mas, em compensação, trouxe essa liberdade de criação para o artista. Agora, Marcel Duchamp. Quem foi o Marcel Duchamp? Foi um pintor e escultor franco-americano, inventor do ready-made. Então, Marcel Duchamp ele é importantíssimo para o dadaísmo, porque ele que cria o conceito de ready-made, o conceito de objetos prontos. As obras de Duchamp deixaram um legado importante para as experimentações artísticas subsequentes, tais como o dadaísmo, entre outros. Principalmente, ele deixa um legado importante para a arte contemporânea. A arte contemporânea, que é aquela arte produzida de 1945 até os dias de hoje, ela é resultado de estudos do dadaísmo, de estudos das obras do Marcel Duchamp. Então, se hoje, na arte contemporânea, qualquer objeto pode se tornar obra de arte, tudo isso foi graças ao ready-made criado pelo Marcel Duchamp. Aí aqui nós temos algumas obras do Marcel Duchamp. Essa daqui, ele pega uma foto da Mona Lisa, pinta um bigodinho
e coloca essas siglas aqui embaixo, que significava, embaixo tinha a tradução, significava ela tem fogo no rabo. Era isso que era a tradução. Ele fez isso em 1919, imagina, hein? Pessoa chegar em 1919 no museu e ter uma obra de arte como essa. Do lado de cá, a fonte, que é o mictório, né, ou o urinol, que eu falei para vocês, de 1917. Aqui, roda de bicicleta, de 1913, foi o primeiro ready-made. Primeiro ready-made é este. Roda de bicicletas, ele faz com um banquinho de madeira, um garfo, né, de uma bicicleta e o aro da roda. Neste lado aqui, porta-garrafas. Esse daqui ele já faz quando ele já está bem velhinho, ó, 1964. Esse outro, um rumor secreto. Faz com corda e duas placas de ferro e parafusos. Olha lá. Essa daqui, moedor de chocolate número 2. Aqui já são pinturas dadaístas do Marcel Duchamp. Ele também foi pintor, né? Então não tinha só as esculturas, tinham as pinturas também. Essa aqui se chama A Noiva. Uma das ideias do dadaísmo na pintura era dar ilusão de movimento, como por exemplo esse daqui, ó, nu descendo a escada. Se você prestar atenção, você consegue ver que tem uma silhueta de uma pessoa em movimento, como se fossem várias pessoas repetidas, né? Aqui já não, é a noiva. Não dá para ver ao certo a noiva, só dá para ver assim, um pedacinho do rosto aqui. Tá vendo? Então a ideia era dar movimentação para as obras. Aí aqui nós temos outro artista do dadaísmo, o Picabia, rico, rebelde, extravagante, foi pintor e poeta, muito imaginativo. Olha as obras dele. Ele gostava de fazer obras que representavam máquinas, tá vendo? Algumas mulheres, é claro, mas ele gostava também de fazer obras que representavam máquinas, engrenagens. O Max Ernst, que faz também essas pinturas dadaístas, meio surrealistas também. O Max Ernst, ele não é só do dadaísmo, ele tem obras do surrealismo. Vocês ainda não aprenderam sobre o surrealismo, mas ó, o próprio nome já fala, né? Surreal. É algo, né, que vai além da realidade. Aí, olha só nesse caso aqui, ao mesmo tempo que é uma máquina, parece uma tromba de elefante, e assim por diante. Então, o Max Ernst, ele fica aí entre esses dois movimentos, entre o dadaísmo e entre o surrealismo. O Man Ray, que é aquele que eu falei que trabalha muito com fotografia, tá? Ele faz inovações, ele traz inovação para a arte nesse sentido, porque ele traz muito uso de intervenções artísticas na fotografia. Olha, como essa, por exemplo, ó, o violino, e na verdade é o corpo, né, da mulher, só colocou as notas musicais aqui. Esse daqui, uma tampa daqueles ferros antigos de passar roupa, ó, daqueles ferros, com pregos colados nela. Outras obras que misturam, né, arte e fotografia, montagens com fotografia. E o Hugo Ball, que nós já vimos no início das apresentações. Tissara também foi poeta. E agora nós vamos falar mais especificamente do Marcel Duchamp. Vida do Marcel Duchamp. Ele nasce em julho de 1887 e morre em outubro de 68. Foi um pintor e escultor franco-americano, inventor do ready-made. Nunca esqueçam disso, hein?
inventor do ready-made, do uso de objetos prontos. Marcel Duchamp começou sua carreira como artista, criando pinturas de inspiração impressionista, expressionista e cubista. Sua carreira como pintor estendeu-se por mais alguns anos, tendo produzido quadros de inegável valor para a formação da pintura abstrata. No entanto, como escultor que ele vai atingir sua grande fama. Duchamp encontra na América um solo fértil para a sua arte dadaísta. Principais características do dadaísmo do Marcel Duchamp. O uso de objetos comuns do cotidiano são apresentados como uma nova forma dentro de um contexto artístico. Irreverência artística, combate às formas de arte institucionalizada, crítica ao capitalismo e ao comunismo, ênfase no absurdo e nos temas de conteúdo sem lógica, uso de vários formatos de expressão, como objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais, e composição de obras de arte plásticas. Tem um forte caráter pessimista e icônico, principalmente com relações aos acontecimentos políticos do mundo. Ele era muito pessimista, falava, né, que nada fazia sentido e assim por diante. O ready-made é um termo criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso do cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critério nenhum e expostos como obras de arte, em espaços especializados como museus e galerias. Seu primeiro ready-made foi feito em 1912, que é a roda de bicicleta, aquele que eu já mostrei para vocês e que está aparecendo aqui nos slides, olha lá, aqui nos cantinhos. Este aqui. Tem uma réplica lá na minha casa, desse aqui, que um aluno fez no ano passado para mim. Olha lá. Pintura, como eram as pinturas dele, olha lá, o nu descendo a escada, retrato do Dr. Dumont, né? Então, ele passa entre pinturas expressionistas e dadaístas, quase chegando ao abstracionismo, né? Total, como nesse caso do nu descendo a escada, é bem abstrata. Olha lá, mais exemplos de pinturas dele. E é na escultura que ele se torna famoso mundialmente, principalmente depois desta escultura aqui da fonte, tá? Outras esculturas dele. E aí agora, nós vamos fazer só, para finalizar aí a nossa aula de arte, nós vamos fazer só uma reflexão sobre uma tirinha. Olha lá. O carinha chega na exposição, vê esse quadro. E aí, que estilo que é esse quadro aqui? Vamos ver quem lembra. Nós já falamos sobre impressionismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo e agora estamos falando sobre o dadaísmo. Qual destes é este primeiro quadro aqui? Prestem atenção no seio e no formato do rosto. Cubismo, não é? Então, olha só, ele chega diante de um quadro cubista e fala, admirável. Depois ele vai para as obras dadaístas, olha lá. Aí ele vê a obra A Fonte, né, do Marcel Duchamp, e fala, interessante. Depois ele parte para a obra A Roda de Bicicleta, do Marcel Duchamp, simpático. E aí ele chega no Extintor de Incêndio, magnífico. E aí, o que nos leva a refletir sobre a arte contemporânea, sobre a arte, né, depois da arte moderna, principalmente, né, que qualquer coisa pode ser ressignificada e ser tida como uma obra de arte. Nesse caso aqui, o extintor de incêndio que estava na parede era uma obra de arte? Não, mas como tinham vários, né, objetos prontos utilizados, o admirador, né, o espectador que estava ali no museu, acha aquele extintor de incêndio que está ali magnífico. Se vocês acompanham noticiários, vocês podem
ter ouvido falar de uma banana colada numa parede de um museu com aquelas fitas cinzas, sabe? Um artista, ele cola a banana na parede do museu como uma crítica à arte institucionalizada. A banana foi leiloada como uma obra de arte do museu. E aí outro artista, outro cara, vendo tudo aquilo e não acreditando que a banana colada na parede estava sendo leiloada como obra de arte e as pessoas estavam arrematando, estavam pagando, né, um valor altíssimo por ela, ele vai lá, ele arranca a banana da parede e come a banana. E aí a hora que foram perguntar para ele por que ele fez aquilo, ele fala que já que a banana colada na parede era obra de arte, ele ir lá, tirar a banana e comer, era tido como uma performance artística. Ele estava sendo performático. Então, hoje em dia, a liberdade de criação, qualquer coisa pode ser tida como arte, por isso que tem essa tirinha aí, né? E que ele acha magnífico o extintor de incêndio da parede, tá? Bom, meninos, era isso que eu tinha para falar da parte de arte de vocês. Eu quero que vocês pesquisem colagens dadaístas, utilizem recortes de jornais, de revistas e montem aí uma colagem dadaísta, tá? E tirem a foto e me enviem, tá bom? E essa vai ser a tarefa de arte da semana. Nossa aula de arte fica por aqui, então. Depois vocês